Eu quero que vocês fiquem bem atentos agora à riqueza de detalhes que eu vou apresentar para vocês nesse corte, com um passo a passo do dia a dia. Então, primeiro de tudo, clique nesse aviãozinho e compartilhe com seus amigos para que eles possam aprender também. E fiquem sempre ligados ao conteúdo que eu entrego aqui no meu Instagram. Sempre que eu vou cortar um cabelo, independente, né, de se ele vai ser todo na tesoura ou na máquina, eu começo fazendo a divisão de topo para separar a parte de cima da parte lateral e facilitar na hora de cortar, organizando mais o corte. Esse cabelo em específico eu vou passar a máquina um pouco mais na diagonal, porque eu não quero que a quina do acabamento fique tão realçada na curva, e sim somente na parte do perfil. Então comecei ele limpando com o pente 3, fazendo o movimento em C, já preservando a aresta e fazendo essa marcação diagonal. Com a 0, eu vou seguir essa mesma marcação diagonal, pegando ali cerca de um dedo na lateral e 2 dedos na parte de trás, como vocês podem ver aí. Agora, eu vou criar uma marca com o pente 1. Essa marca ela tem que ser muito bem feita e ficar bem realçada. Reparem que quando nós fazemos o degradê de marcação, nós conseguimos ver aqui ó, claramente o degrau. Essa é exatamente a ideia dessa técnica, então agora entendam bem o porquê disso na teoria. Quando nós fazemos os dentes, a gente sabe qual linha que a gente tem que tirar. E aí você não fica perdido, né, de onde você vai passar a máquina, porque nós trabalhamos por etapa. Primeiro nós tiramos a marca que tem entre a 1 e a 2, que é uma marca fácil de sair. Fazendo isso, subindo todos os pentes, acaba sobrando muito espaço para 0, que é a marca chata. Então por isso que eu sempre falo para subir todos os pentes até na aresta. Tem muita gente que fala assim, ah Rafa, mas eu subindo todos os pentes até na aresta, eu não vou tirar, né, o pente anterior? Não, se você passar o 2 até aqui em cima e fazer um movimento em C, depois quando você vir com 1,5, fazendo também o movimento em C, o movimento em C ele vai preservar o cabelo aqui da 2, por mais que seja minúsculo, mas a ideia é realmente que seja minúsculo, a gente não quer deixar muito excesso aqui. Então, o movimento em C ele é para preservar. Se nós fizermos o movimento em C somente em cima da marca, o que vai acontecer? Nós vamos preservar a marca. O que eu quero fazer com a marca? Eu quero tirar ela 100%. Então, em cima da marca, eu passo meu dedo reto. Bem reto aqui, ó, a máquina. A gente vai vir com ela bem retinha. O que eu quero preservar? A aresta. Então, é só na aresta que eu puxo a minha mão para fora. Por isso, eu subo todos os pentes bem reto em cima da marca. Quando eu chego lá na aresta, eu puxo a minha mão para fora. Isso aqui é a única coisa que eu quero preservar. Agora que vocês entenderam o sentido disso, vamos começar a tirar essas marcas. Começo com o pente 2. Então reparem só, eu passo ele bem retinho em cima da marca e quando eu chego lá na aresta, aí sim eu puxo a minha mão para fora. Do 1,5 para baixo eu começo a alternar a alavanca. Eu começo com ela alta, depois intermediária e baixo. E do mesmo jeito, eu levo até no mesmo lugar que está a 2. Só que quando eu chego perto da 2, eu puxo a minha mão para fora. Vou fazendo alto, intermediário e baixo, sempre com bastante cuidado. Repare que sempre penteando esse cabelo para baixo, para que quando eu passe a máquina possa cortar esse cabelo. Se ele estiver todo bagunçado, vai ficar mais difícil. Então agora vamos lá com o pente 1. Repara só, vou com o pente 1 bem devagarzinho, até lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, eu puxo a minha mão para fora. Da mesma forma, primeiro a alavanca alta, depois nós vamos para a alavanca intermediária e baixa, sempre assim. O foco primeiro é tirar aquela primeira marcação, que estava entre o pente 1 e o pente 2. Então vocês podem ver assim que já começa a sair. Olha só, o movimento sempre em C, sempre com bastante cautela, em alguns momentos usando 2, 3 dentinhos ali da máquina para você não criar uma marca nova, sempre fazendo com muita precisão para que você não tenha que ficar voltando a todo momento. Agora, se você reparar, a primeira marca já saiu, que era a marca da 1, só temos agora a marca da 0. Vamos começar a tirar a marca da 0. Eu posso começar com ele alto, com o pente meio, vou até lá em cima, do mesmo jeito, chegou lá em cima, próximo de onde eu passei passei 1,5, eu puxo a minha mão para fora. Mas se caso você tiver com insegurança de subir os pentes, quando chegar no meio, você pode fazer da seguinte forma. Você vem com ele baixo primeiro, subindo ele um dedo em relação à linha da 0. E depois você vem com a alavanca alta e intermediária, porque dessa forma te obriga a subir os pentes. Se você ficar passando ele só na beiradinha, você não vai conseguir um bom resultado com essa técnica. Então você tem que ter esse desbloqueio, perder esse medo de subir. Muita gente tem medo de subir e fazer um degrau. Aí não sobe e o degrau continua. O grande problema das pessoas fazerem degradê é que elas ficam com insegurança de subir os pentes. E aqui, ó, bem próximo de onde está a 0, já fica a altura do 1,5. Aí chega na hora de tirar essa marca da 0, a pessoa levanta a alavanca, sobe um pouquinho na 0 e já está encostando lá na 1,5. Então, ao invés de tirar o degrau, ela acaba fazendo um novo degrau.
Com essa técnica aqui, o que aconteceu agora? Reparem o tanto de espaço que eu tenho para poder tirar essa marca. Tendo esse espaço, eu consigo fazer com a zero sem medo. Então, eu começo ali com a zero baixa, primeiro tirando a marca da Detailer. Vocês podem reparar que a marca da máquina de acabamento saiu. Aí agora eu tiro a marca da própria zero. Coloco ele alto, intermediário e baixo do mesmo jeito, usando 2, 3 dentinhos. Quanto mais baixo, mais precisão nós temos que ter. Então, vai sempre pegando ali, puxa a orelha, estica a pele, limpa o couro cabeludo, usa só a beiradinha. Se você fizer esse processo correndo demais, você vai fazer muito buraco e vai ter que ficar voltando a todo momento. Então o segredo é o quê? Faça bem feito para não ter que voltar toda hora. Depois com a Detailer, olha só, eu venho puxando essa base para baixo, deixando ela bem certinha. Se der algum degrau com a própria Detailer, você volta ali e vem catando o que ficar para trás. Quando eu pego a minha Detailer, eu já aproveito e faço a marcação do acabamento, antes de já vir conferindo, tá? Logo depois da navalha eu já vou passar a shaver, por isso eu só puxei um pouquinho com a navalha. Reparem só como que o degradê dele, aqui embaixo, ó, a marca saiu. Nós temos alguns detalhes aqui em cima. Primeiro, o nosso foco sempre é tirar a marca da zero, que é a marca mais difícil. Então, se na hora que você estiver fazendo, der algum degrau aqui em cima, não se preocupe, esse degrau, quando a gente voltar conferindo, ele vai sair. Então agora eu volto conferindo com todos os pentes, tá? Os mesmos que eu usei, só que com o foco agora em deixar essa aresta aqui também bem certinho. Então agora na hora de conferir eu volto com todos os pentes, tá? O foco não é a parte de baixo, a parte da zero, e sim lá próximo da aresta. A parte da zero nós já resolvemos. Essa forma de conferir é bem rápida, coisa de 2, 3 minutos a gente faz. E isso aí eu faço em todo corte. Mesmo quando é um cabelo social, um cabelo de máquina 2, máquina 3, eu tenho esse hábito de voltar corrigindo. Reparem bem, ó, mesmo subindo todos os pentes, nós conseguimos, né, tirar todos aqueles dentes que nós tínhamos aqui, nós mantivendo um sombreado no cabelo e também a forma da cabeça. Então não precisa ter medo. E muitas das vezes, pessoal, às vezes a gente tem que questionar menos, só ver que tá dando um resultado legal e falar assim, cara, vou tentar, porque tem muita gente que vê essa técnica eu apresentando e fica, ah, não vou fazer não, por causa disso, não vou fazer por causa daquilo. Cara, vocês acham que se essa técnica fosse uma técnica ruim, eu estaria aqui ensinando para vocês? Você acha que se fosse uma técnica ruim, eu ensinaria nos meus workshops, nos meus cursos? Isso aqui é o que mais me dá resultado. Antes de passar a shaver, eu passo a zero, porque a zero deixa uma leve sombra ali, ó, que me dá uma referência de até onde eu posso subir a minha shaver. Passei ali, agora sim eu venho com a shaver até no limite daquela linha, sempre pressionando bastante, também fazendo um movimento em C, para que ele não faça, né, um novo degrau ali em relação à máquina de acabamento. Olha só, para muita gente o degradê do jeito que tá aqui já estaria perfeito, né? Mas quando a gente observa aqui bem de pertinho, ó, nós conseguimos reparar aqui umas leves marquinhas ainda que ficam. Essas marquinhas aqui, ó, eu gosto de tirar elas com a Panasonic. Ah, Rafa, eu não tenho uma Panasonic, alguma outra máquina dá para fazer? A única que eu conheço que faz esse trabalho é a Panasonic. Já tentei com outras duas e fiz buraco no cabelo. Ah, mas isso eu não tenho, o que eu faço? Você vai se planejar para que assim que você tenha condições, você compre uma dela para você. Na hora de passar a Panasonic, ó, eu venho com ela virada, tá? Eu venho passando ela só de cima para baixo, com um movimento em C, bem de levinho, ela tira essas micro marcas que ainda restaram. Feito isso, agora vamos tirar esse degrau, esse dente da aresta para conexão com a lateral. Eu uso a pontinha da tesoura e uso o lado fino do pente. Reparem só, bem no inicinho eu não vou com o pente reto, eu faço um movimento em C com o meu pente também, puxando ele para fora. A tesoura de corte ela não entra na aresta, ela só pega realmente o início, puxamos o cabelo, cortou um pouquinho, eu já puxo a minha mão para fora novamente, tá? Agora vamos para a tesoura dentada. Por que eu uso a tesoura dentada com a parte lisa aí embaixo? Quando nós queremos cortar com a tesoura de corte, o que eu faço? Eu coloco o pente e depois eu venho com a tesoura de corte. Por quê? Para que eu corte só no lugar certo. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é como se fosse o pente, ó. Se eu quero tirar um degrau aqui, essa parte lisa segura todo o cabelo que eu quero cortar. Se a parte dentada for embaixo e eu quero tirar uma linha que está aqui, ó, alguns dos fios que precisam ser cortados vão ficar por cima do dente e vão ser cortados. Outros vão entrar aqui e não vão ser tirados. Por isso, a tesoura com a parte lisa embaixo dá mais precisão na hora de fazer esse trabalho. Já com a dentada, vocês vão reparar que eu entro bem com ela no cabelo, tá? Para poder tirar esse volume e deixar também uma transição mais suave, um sombreado mais homogêneo em relação à aresta à parte da lateral.
E aí sim vai começando a ficar bem bonito e finalizando toda essa parte do lado. Vou fazer agora o risco. Eu gosto de usar uma tesoura bem fininha e mesmo num risco mais largo como esse que eu vou fazer, primeiro eu faço uma marcação fina com o risco, tá? Então faço ali uma marcação bem fininha, venho ali com a tesoura, depois com a máquina e depois quando eu for passar a navalha, eu vou fazer ele um pouco mais grosso. Tem gente que gosta desse risco mais fininho, tá? É questão de gosto mesmo do cliente. Nesse caso eu optei por um risco mais aberto na hora da finalização. Pessoal, na hora de cortar em cima, nós fazemos uma mecha guia central. Ela vem na direção do nariz, tá? E ela tem aqui, ó, cerca de 1 dedo de largura. Fazendo dessa forma, nós definimos todo o tamanho do cabelo nela. Então, seja o topete maior, seja atrás aqui mais curto, ou seja ele todo aqui do mesmo tamanho. Quando nós fazemos isso, depois quando a gente junta com esses dois lados, aqui no meio sempre fica mais curto e você consegue ver qual tamanho deixar. É muito melhor do que você cortar o cabelo todo direto sem ter uma referência, corre muito risco de ficar pontas. E mesmo que você saiba corrigir depois, você demora muito mais tempo tendo que corrigir. Entendendo a teoria ali da mecha guia, agora fica fácil, né? Vamos definir o tamanho, isso aí vai de acordo com você, com o seu cliente. Reparem só, começo lá do topete, eu sempre começo da frente e depois eu vou puxando para trás, vou até na parte da coroa ali, seguindo o tamanho que nós projetamos. Agora que eu tenho o tamanho definido, quando eu puxo para cima, ó, o meio está sempre mais curto, então eu consigo deixar esse cabelo todo certinho com muito mais facilidade, sem ter trabalho e ficar deixando um monte de ponta aí no cabelo, tá? Então venho cortando ele todinho, repare que eu sempre mantenho o meu dedo mais reto, tá? Eu não coloco ele em 45 graus. E olha só quando a gente vai conferir, não fica ponta quase nenhuma, isso é muito raro, porque esse método ele é muito mais preciso. Quando o cabelo, por mais que o topete vai ser para cima, é projetado para frente, eu parto ele no meio para fazer a conexão. Aí eu puxo para baixo e essa área aqui, ó, esse cabelo aqui que tá passando é o degrau. E eu vou deixar ele na altura da recessão, bem na onde que a gente está preservando a aresta. Puxo para baixo ali na horizontal e corto o que estiver passando da parte da aresta. Além de conectar, eu vou deixar o cabelo um pouco mais quadrado quando eu corto ele na horizontal. Então, agora sim, esse cabelo ali foi finalizado, essa parte de corte. Vamos finalizar aí fazendo o penteado. Sempre gosto de usar um grooming, passar um produto antes. E olha só, vamos girando ali a escova no topete para que ele tenha um movimento, tenha um pouco mais de volume. E depois, na parte de trás, nós vamos secar ele mais bagunçando, dando um giro ali com a escova bem colada, ó, no couro cabeludo. Fazendo assim, ele dá um aspecto de texturizado no cabelo. Então, vamos puxando bastante. Depois de secar com o secador e com a escova, eu venho com o secador e com a mão para deixar ele bem mais natural. Finalizo todo o acabamento ali passando a navalha para realçar bem mais e aí nós temos o grande finale, o resultado final desse corte. Um cabelo desse eu faço em 40 minutos, é o tempo que é aqui o meu agendamento. Vocês repararam aí, ó, técnicas simples, completamente possíveis de aplicar, uma riqueza de detalhes que eu consegui passar para vocês, mas sem complicação, sem enrolação, que é tudo que um barbeiro realmente precisa. Você que quiser aprender mais comigo, corre no link que está no meu perfil e entre para o meu curso online. Lá nós temos mais de 150 aulas para que você dê continuidade nesse seu aprendizado.